Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para mais um bate-papo semanal sobre teologia, filosofia, arqueologia, por que não? Enfim, assuntos que realmente são relevantes para o nosso bate-papo aqui. Eu não pude postar o vídeo de ontem, estou postando hoje, espero que chegue até você e que você goste do conteúdo. Se gostar, ajude o canal, dê o seu like, se não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Essas ações ajudam não apenas a você ser notificado toda vez que eu colocar alguma coisa aqui que seja interessante e relevante para você, como também são um sinal para o YouTube que esse canal está sendo útil para algumas pessoas e nos algoritmos que eles usam lá, esse canal pode até ficar em alta, graças à sua ajuda, tá bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esta relação entre Jesus e o que nós chamaríamos de a espiral do silêncio. Que teoria é esta de espiral do silêncio? Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas eu quero começar em primeira mão falando a respeito de Jesus e como ele começou o ministério dele. Eu tomo emprestado aqui um insight que não é meu, mas do grande pregador Mark Phelan, um pregador norte-americano muito conceituado, que nos anos 90 criou uma proposta eclesiástica muito interessante de evangelismo, que ele denominou de Fazendo Amigos para Deus. Essa proposta até se tornou o tema da lição da Escola Sabatina, que ele é o autor, onde ele tem a mesma temática, o mesmo título, Fazendo Amigos para Deus. E quando eu vejo isto na Bíblia, eu percebi que Mark Phelan teve ali um insight tremendo de evangelismo. Nós precisamos, talvez, ganhar as pessoas para Jesus, primeiro sendo amigos de Jesus. E, em segundo lugar, nos tornando amigos das pessoas. Quando eu vou ao Evangelho de João, eu vejo de maneira muito notória como é que o evangelista João coloca em prática esse método de Jesus de, a partir da amizade, conduzir pessoas a Deus, à verdade, enfim, através dos relacionamentos. Por outro lado, também eu poderia dizer que o Evangelho de João é, paradoxalmente, o Evangelho da aceitação e da rejeição do Messias. Aliás, ele já começa no capítulo 1, versículo 11, afirmando que o Verbo, que é o Messias, que é Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É o Evangelho da rejeição. Mas ele continua dizendo, porém a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso aqui é lindo. E nós vemos durante toda a trajetória do Evangelho como é que a amizade, os relacionamentos começam bem claro ali. Curioso que nos outros evangelhos sinóticos, geralmente inicia-se pelo nascimento de Jesus, como ele chegou ao mundo através dos seus pais, de Maria. O Evangelho de Mateus fala, inclusive, como ele foi perseguido por Herodes, os magos que apareceram. Lucas já o apresenta no templo, sendo circuncidado ao 8º dia, depois 40 dias sendo apresentado no templo. O Evangelho de Marcos, por sua vez, ele já começa numa tônica quase semelhante ao livro do Gênesis. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E logo em seguida apresenta o testemunho de João Batista. Parece que é nessa linha de Marcos que João vai, porém com uma pincelada diferente de Marcos e de todos os outros evangelhos sinóticos. João mostra como Jesus começa a partir da amizade. O primeiro personagem em destaque aqui é João Batista, que sabemos por outros evangelistas era um parente de Jesus, talvez um primo de segundo grau, alguma coisa assim, porque a mãe de João Batista, Isabel, era parente de Maria, mãe de Jesus. O Evangelho não nos diz qual o grau de parentesco, se ela era irmã de Maria, se ela era prima de Maria, se era uma tia de Maria, só fala que ela era uma parente de Maria, mãe de Jesus. Então João Batista, por sua vez, seria algum parente de Jesus, talvez distante. Tudo leva a crer que eles não foram criados juntos, talvez nem se conheceram, a não ser quando Jesus vai até a Judeia para ser batizado por João. Interessante que Jesus vai para a Judeia, ali no Rio Jordão, para começar o ministério dele. E ele começa justamente com alguém que é próximo, uma vez que ele foi rejeitado pelos irmãos e pelos parentes e vizinhos de Nazaré, ele percebeu que não dava para começar ali, mas ele procurou alguém próximo. E quando João o reconhece como sendo o Messias, o que João faz? Qual que é o primeiro trabalho missionário de João? Chama a minha atenção
que João Batista, embora pregasse para as multidões no deserto, ele não gritou para todos: gente, olha, esse aqui é o Messias que eu tinha falado, ele chegou, foi batizado. Não. As primeiras pessoas com as quais João falou de Jesus foram 2 discípulos. 2 discípulos. Por que será que João não gritou para todo mundo: olha, gente, o Messias está aqui, podem segui-lo? Interessante que uma pregação tão importante como essa, ele começa a partir dos seus, daqueles que lhe eram mais íntimos. E olha como é que João começa. A primeira coisa que ele faz é, quando ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, etc. E no dia seguinte, eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João, nesse caso João Batista, estava outra vez em companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. É aquele ali. Ele apontou para os 2 discípulos. João começou evangelizando os mais íntimos dele, os mais próximos. E esses 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Olha a pergunta deles: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi significa mestre. Senhor, onde o Senhor mora? Jesus fala: venham então e venham ver. E eles foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Olha que interessante. Os 2 discípulos de João Batista vão procurar Jesus e fazem amizade com Jesus. A primeira pergunta: onde é que o Senhor mora? A gente quer conversar com o Senhor um pouco. Depois que eles vão se aproximar de Jesus, o Evangelho diz: André, um desses 2 discípulos, era irmão de Simão Pedro. Era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então o que André fez? Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: achamos o Messias. Olha que interessante. João Batista, que era parente de Jesus, testemunho de Jesus para quem? Para 2 discípulos dele, 2 pessoas íntimas. Um desses, que era André, vai pregar Jesus para quem? Para o irmão dele, que era Pedro. Perceberam? Foi pregar para Pedro. E quando Jesus se aproxima de Pedro, olha que maneira interessante de Jesus abordá-lo. Ele o levou a Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Quefas, que quer dizer Pedro. Você tem 2 formas de colocar um apelido numa pessoa. Uma forma é a forma do bullying, quando você está ridicularizando alguém e o chama de qualquer nome feio ou algo que lhe traga vergonha. Mas existe uma outra forma de colocar apelido numa pessoa, é quando você a trata de maneira carinhosa, íntima. Muitos Franciscos, para a família, são Chico, ou Paco, se for de origem hispana. É uma forma carinhosa. Quantas Lucienes viram Lu? Quantas vezes você tem uma pessoa, você tem amizade, e você chama por um apelido gostoso, não de bullying, não como forma de pejorá-lo, mas de atraí-lo. Jesus falou: olha, você vai ser Quefas, pedregulho, uma pedra. Fez amizade. Mas vamos continuar. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Está percebendo de novo o link de fazer amigos para Deus? Começa com João Batista, que era parente de Jesus. João evangeliza 2 discípulos chegados dele. Um desses era André, vai pregar para o irmão, que é Pedro. Eles são da cidade de Betsaida, que era a cidade de Filipe, e começa a pregar para Filipe. Perceberam? E depois que prega para Filipe, Filipe prega para quem? Para Natanael, que também era parente ali, era vizinho, era amigo. E Jesus chega para Natanael e diz assim: olha, Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há fingimento algum. Jesus fez amizade. Depois que Jesus reúne esses discípulos, percebeu? Um amigo levando um amigo para Jesus. Olha que network bem feita. Para onde que Jesus os leva? Qual que é a primeira sala de aula de Jesus com seus discípulos? Um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento.
O fato da mãe de Jesus estar ali e mexendo aqui e acolá, dá a entender que ela era alguém parente dos noivos. Então deveria ser um casamento de algum familiar de Jesus. E ele levou os discípulos dele para uma cerimônia social. Perceberam como que Jesus vai literalmente fazendo discípulos? Mas essa questão de fazer amigos para Deus, em primeiro lugar, ela me dá uma lição de missiologia muito interessante. Você que é médico, de repente você é a melhor pessoa para ganhar outro médico. Porque às vezes um médico vai ter preconceito de falar com alguém que não seja médico. E você, como um médico, dando um testemunho para ele, imagina você que é um magistrado, um juiz de direito, um advogado, um pedreiro, um agricultor. De repente um agricultor ele tem uma linguagem para falar com outro agricultor que talvez aquela pessoa da cidade grande não vai conseguir ter. Alguém que é ou foi militar, ele tem uma forma de falar com o militar, com uma gíria, com uma ginga, muito melhor do que o outro. Não significa aqui segregação, de maneira nenhuma. Eu posso dar meu testemunho próprio para vocês, para honra e glória de Deus. Existe um mistério em torno do programa Evidências que até alguns especialistas que a Novo Tempo contratou para fazer toda uma pesquisa técnica sobre a Novo Tempo, até esses especialistas, uma delas viajou comigo para Israel, eu ouvi de primeira mão ali, ela se surpreendia como que o Evidências, sendo um programa setorizado, porque, veja, é um programa com linguagem bem elevada, é um programa mais voltado para universitários, é um programa que eu falo de grego, de hebraico, de aramaico, de sânscrito, de acadiano, de arqueologia, de história, com datas, nomes complexos, filosofia, mas a despeito disso, eu já recebi testemunhos de pessoas de comunidades bem carentes que vieram para o Evangelho pelo programa Evidências. Às vezes a Novo Tempo mostra uma carta lá, ou uma mensagem que a gente tem às vezes no canal aqui. Olha, Rodrigo, eu não estudei, só fiz até a 4ª série primária, mas eu consigo entender tudo que você fala. Glória a Deus por isso. Crianças, a quantidade enorme de crianças de 7, 8 anos, 5 anos, alguns pais vão falar de crianças de 4 anos que curtem o programa Evidências. E também jovens, é claro, universitários, fazendo mestrado, com doutorado. Então você vê, mesmo um programa setorizado, pelo poder do Espírito Santo, ele atinge outras pessoas que talvez não estavam, num primeiro momento, focadas no objetivo, quando você constrói o texto. Então Deus, como diz o próprio Evangelho de João, o Espírito sopra onde quer. Deixe Deus agir. Faça a sua parte e deixe Deus completar ou talvez até corrigir os nossos defeitos para que o Evangelho seja, no final das contas, uma obra da graça e do Espírito de Deus atuando nas pessoas. Então isso é muito interessante. Você vê pessoas cultas sendo convertidas por um sermão, às vezes, de um semi-analfabeto. E você vê um semi-analfabeto, às vezes, sendo ganho por alguém erudito. Então, Deus sempre age. Porém, isto não tira o mérito do fato de que pessoas de mesma posição social, profissional, têm mais facilidade. Por exemplo, eu conheço alguns empresários que são devotos de Jesus e da Bíblia. Graças a esses empresários, eu consegui entrar em setores e falar para pessoas que dificilmente eu falaria. Pessoas, às vezes, assim, até cultas, famosas, que eu dificilmente teria condição de chegar até a portaria da mansão onde essa pessoa mora. Mas graças à intervenção de alguém, você pôde estar ali. Perceberam como é que funciona a situação? Então, sempre você, na sua esfera de atuação, ganhando pessoas para Jesus. Mas para isso você tem, como eu falei no início desse vídeo, ser, em primeiro lugar, um amigo de Jesus e, em segundo lugar, amigo das pessoas. Você tem que ser amigável. As pessoas têm que ver em você algo de interessante. Jesus pediu para eu ser chato, não para eu ser esquisito. Há pessoas que são chatas, sabe, tóxicas. Aí é terrível o testemunho que ele pode dar. Deus não quer pessoas perfeitinhas que nunca cometam erros, mas ele quer pessoas que não tenham alergia de ser humano. Então, cada um na sua profissão ganha amigos para Jesus, os parentes, os amigos, as pessoas que você pode ter uma influência, tá bem? Agora, tem uma nota aqui no Evangelho de João que me chama a atenção. O Evangelho de João, capítulo 2, mostra que no início Jesus começou de maneira bem discreta. Ele começou apenas com alguns ali, um amigo levando o outro, mas a fama de Jesus começou a crescer. E olha o que diz o capítulo 2, verso 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais que ele fazia.
Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque o próprio Jesus sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, se Jesus estivesse hoje, talvez Jesus teria uma conta no Instagram. Talvez Jesus tivesse um canal de YouTube, por que não? Ele queria alcançar o maior número de pessoas, mas ele não ia ficar tão confiante nos likes, dislikes ou nos comentários, porque ele sabe que essa multidão facilmente pode migrar de um lado para o outro. Facilmente, facilmente. E os haters sempre você vai ter consigo. E é interessante que o Evangelho mostra Jesus tomando passos pequenos em conversas individuais, quase privadas. Nicodemos, ele encontra com Nicodemos à noite, alguns desconfiados. Esse camarada tem potencial, pensava Nicodemos. Mas ele fala algumas coisas que não são politicamente corretas. Depois ele vai para a mulher samaritana, uma vila de samaritanos aceitam Jesus. Depois, pronto, ele vai para Galileia, aí ele cura um filho, um oficial de um rei. Aí a fama dele começou a espalhar. Espalhar. Só que quando a fama de Jesus espalha, aí o ápice é quando ele multiplica pães e peixes, ali no mar da Galileia. Aí o pessoal fica encantado e começa cada dia multidões e mais multidões. Se Jesus estivesse tendo um canal no YouTube, apenas para fazer um paralelo, de repente ele começaria lá a migrar de 1 mil, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 100 mil, daqui a pouquinho está vendo uma placa, outra. Só que de repente, Jesus percebeu que algumas pessoas estavam indo atrás dele só por alguns interesses. E o que mais doeu em Jesus foi quando a rejeição começa também dos mais próximos. Você sabia que Jesus tinha irmãos e irmãs? Ele tinha pelo menos 6 irmãos. 4 homens e 2 mulheres, no mínimo, porque a Bíblia fala de 4 irmãos, dá o nome de cada um deles, e fala mulheres no plural. Então seriam pelo menos 2. 4 mais 2, pelo menos 6 irmãos. E esses rejeitaram Jesus, praticaram bullying contra Jesus, queriam lacrar Jesus, cancelar Jesus, para usar bem essa linguagem atual. Por várias razões. E só depois da morte e ressurreição de Jesus, que alguns dos seus irmãos, pelo menos, não sabemos se todos eles, se convertem ao ministério dele. E um deles se torna até líder da igreja, que foi Tiago. Mas olha um determinado momento em que os irmãos de Jesus falaram para ele operar milagres em Jerusalém, porque eles sabiam que em Jerusalém ele corria o risco de ser morto. Você pode ler isso em João, capítulo 6, versículos 58 em diante. A partir do verso 56 diz aqui: depois disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com Jesus. Olha bem, muitos discípulos o abandonaram. A coisa foi tão séria nesse auge aqui, que foi aqui que você pode ler o capítulo 7, verso 3, quando os irmãos de Jesus mandam Jesus para a morte. Olha, por que você não vai fazer milagres em Jerusalém? Aí a conta do YouTube de Jesus começa a cair. Muita gente começa a cair fora. E até Jesus chega a um ponto que ele fica só com praticamente uma meia dúzia de gato pingado ali, os 12 discípulos, vamos dizer assim. E ele chega até a perguntar para eles aqui: vocês também querem ir embora? Podem ir se vocês quiserem. Imaginem no momento do Evangelho de João, as multidões seguindo Jesus, maravilhadas, querendo pão. Houve vezes em que ele ficou escondido do pessoal porque ele não conseguia nem andar direito. Em Cafarnaum, isso não está em João, mas nos outros evangelhos, em Cafarnaum, quando uma mulher foi curada por Jesus, ela conseguiu tocar na orla do vestido dele, porque Jesus estava com todo mundo apertando ali. E agora, de repente, todo mundo cai fora. A ponto que ele vira para os apóstolos e fala, vocês também querem se retirar? E aí só começa escândalo atrás de escândalo. A ponto que alguns judeus começam a falar o seguinte: você tem demônio, não é? Jesus falou assim: vocês estão querendo me matar, né? E olha que interessante que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu: você tem um demônio, quem aqui está querendo matar você? Jesus percebia. E gente, sem querer cometer nenhum anacronismo, como eu consigo perceber o comportamento dessa multidão com alguns comportamentos que a gente vê na mídia, principalmente com os lacradores de plantão. Eles lacram, e quando você fala o seguinte: você está sendo desrespeitoso. Ah, tá dando de vítima, agora é? Interessante, os mesmos que são vitimistas, quando você fala algumas verdades, eles acusam você de estar sendo vítima. Vem de maneira desrespeitosa,
Um dia desses aí, um aí até que foi meu aluno, Rodrigo, que bobagem, porque eu coloquei uma coisa, sabe, não tem respeito nem da forma de falar com a pessoa. Lacradores. E gostam de fazer bagunça. Gostam de aprontar. E acham que estão pregando o evangelho. Como a multidão aqui também achavam que eram os filhos de Abraão. E Jesus começou a perceber que quando ele falava alguma coisa que não agradava aquele povo, eles começaram a pular fora. Pular fora. E o Evangelho de João é mostrando cada vez mais a dissidência, eles pulando fora, a ponto que no fim sobra apenas Jesus, os discípulos, e muitos deles fogem, só João que fica ali ao pé da cruz com Maria Madalena, a mãe de Jesus e mais algumas outras mulheres ali. Os outros caíram fora e a multidão que uma semana antes clamou, esse é o Filho de Deus, Hosana é o Filho de Davi, agora queriam crucificá-lo. Eu poderia terminar essa reflexão por aqui, mas eu não posso deixar de fazê-lo sem primeiro levar, primeiramente, a mim e a você a uma reflexão. Por que essas pessoas que antes estavam tão ávidas por Jesus e sua mensagem, de repente começaram a pular fora? O que aconteceu? O que Jesus falou de tão cruel assim? Talvez uma pergunta ainda mais importante do que essa. Uma questão ainda mais crucial. Hoje, de que lado eu estou? Daqueles que permanecem com Jesus ou daqueles que pulam fora porque ele deixou de ser interessante? É curioso que quando essas histórias são contadas, todo mundo quer ser o mocinho, né? Hoje todo mundo, é uma coisa que eu sempre me pergunto, Senhor, ajude-me a ser honesto com os meus questionamentos, porque eu sempre penso que eu vou estar do lado dos que ficaram com Jesus. Ora, essa é uma resposta muito óbvia de ser dada 2000 anos depois, quando eu vivo num país predominantemente cristão. Eu tenho que saber se eu ficaria realmente ao lado de Jesus se eu fosse um dos judeus daquela época. Entenderam? Hoje é muito fácil criticar aquela multidão e falar, não, eu ficaria ao lado de Jesus na cruz, eu não ficaria do lado dos romanos nem dos judeus. Será? E aí eu aproveito essas reflexões para entrar naquela teoria que eu falei com vocês lá no comecinho do programa, a teoria do espiral do silêncio. Quem propôs essa teoria do espiral do silêncio foi uma alemã socióloga, o nome dela é Elisabeth Noel Neumann, ela é alemã, era alemã. E ela propôs essa teoria no final dos anos 60 e depois no ano 1977, pelas eleições alemãs. Essa teoria do espiral do silêncio, ela mostra o seguinte, ela primeiro conseguiu perceber que na sociedade existem alguns mecanismos muito fortes que atuam na psique das pessoas, que promovem um clima de opinião. E esse clima de opinião tende a gerir aquilo que as pessoas consideram bom, importante, a pauta do dia. E normalmente o ponto central é que há uma opinião pública que é massificada por alguns, geralmente indivíduos de mídia, e essa opinião pública, quando ela é massificada, ela domina o posicionamento das multidões. E muitas pessoas que até têm um pensamento contrário, eles escondem o seu pensamento contrário por medo da rejeição. Perceberam? E isso é um fenômeno social. Ou seja, eu até não concordo com isto, mas por não ser politicamente correto, eu vou ficar calado. Aí aqui eu posso, Rodrigo, começar a me perguntar de que lado eu ficaria na época de Jesus. E se o espiral do silêncio não está me afetando hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo hoje muitos pregadores, e perdoe-me falar assim, muitos pastores midiáticos, e não estou jogando pedra no telhado de ninguém não. Antes de fazer esse vídeo para vocês, eu me perguntei isso na primeira pessoa do singular. Eu já perguntei para mim mesmo. Que eles só falam de coisinhas boas na internet. É um fenômeno que eu estou percebendo. Eles, ou letra A, falam frases muito óbvias que só arrancam aplausos. Jesus é amor, Jesus é aceitação. Ou falam frases que dizem tudo e não dizem nada. Teologia à la Renato Russo.
Você lembra das músicas do Renato Russo? Aquelas músicas que dizem tudo e não falam nada ao mesmo tempo. Gilberto Gil. Com todo respeito a quem gosta de Gilberto Gil. Aquela pessoa que filosofa, mas ele fala tudo sem dizer nada. Ou então ele coloca uma frase que qualquer um pode interpretar do jeito que quiser, ele não é claro. Aí ele põe lá no Twitter dele uma frase, uma ironia, gosta de pincelar coisinhas que a juventude gosta, de rebeldia, aí põe aquela ironia, mas ele não assume a posição de quem ele é. Ele não assume. Ele quer ser um pastor descolado. Ele canta bem, tem boa aparência às vezes, prega bem, às vezes tem até curso de teologia formado, mas ele quer ser descolado. E sob a égide do alcançar o jovem, ele acaba negligenciando princípios que, pelo espiral do silêncio, devem ser ocultados porque ele não quer ser rejeitado. Ou seja, ele vai falar muito de amor, de aceitação, porque essa é a coqueluche do momento. Hoje é falar de aceitação, é de amor, as pautas sociais estão aí. Então ele vai falar muito de amor. Ele vai demais bater na tecla que Deus é amor, e que se os pregadores entendessem mais o que é amor, eles iam entender o Sermão da Montanha. Se os pregadores entendessem mais o que é graça, o que é salvação, eles iam entender mais de Jesus. Aí tem um monte de aplauso, de gente gostando e tudo mais. Mas ele não vai falar nunca de santidade, nem de juízo divino. Mas a Bíblia fala de um Deus que ama, mas também que julga. A Bíblia fala de amor, mas a Bíblia também fala de santificação. A Bíblia fala de mortificar o meu próprio corpo, de matar o meu próprio eu. É interessante. Às vezes, por exemplo, e eu sei que tem muitos católicos que me seguem, eu vou dar um exemplo aqui católico, se os católicos me permitem. Eu vejo alguns padres midiáticos que, se eu fosse católico, eu não me sentiria representado por eles. Porque eles são assim, estão na crista da onda, eles vão nos programas da TV, nos mais famosos e tudo mais, mas você dificilmente vai ver aquele padre falando qual é a posição da Igreja Católica sobre a relação homoafetiva. Ele não abre a boca para falar disso. Não. Ele não vai abrir a boca para falar qual é a posição da Igreja Católica sobre a concepção, sobre a pílula anticoncepcional. Ele não vai falar disso. Ele vai falar de quê? Deus é amor, é aceitação. Vamos derrubar as barreiras. Aliás, essa é uma temática de hoje, é uma opinião pública acentuada hoje. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar, leiam essa doutora Neumann, que falou sobre essa teoria do espiral do silêncio. É muito interessante a proposta sociológica que ela apresenta. Ela fala do agenda setting. Vou até falar em inglês isso. Agenda setting, uma tradução seria assim: agenda em inglês tem um sentido mais forte, e também em alemão, mais forte do que a agenda em português. Para eles a agenda é uma coisa assim que determina, que obriga, que você tem que seguir daquele jeito, sabe? É quando você traça a pauta. Talvez a palavra pauta seria uma boa tradução. É a colocação da pauta. Então eles definem a pauta. A pauta é essa. E muita gente, para ser descolado, para ser midiático, ele só fala coisas que não incomodam a pauta. Como a pauta de hoje, essa pauta que nós estamos vivendo agora, das agendas sociais, dos discursos sociais, é a pauta do quebrar as barreiras, eles pegam, só falam essas coisas aí. Olha, realmente, eu tenho que abraçar todo mundo, eu não posso ter preconceito de ninguém. Mas eles são covardes, perdoe-me falar assim, são covardes, porque eles não abrem a boca para dizer aquilo que eles acreditam. Eu fico muito feliz com todos os evangélicos, católicos, espíritas e ateus que me seguem aqui, porque eles continuam me seguindo, mas eles sabem que esse canal é mantido por um adventista do sétimo dia. Ele pode discordar da guarda do sábado, mas ele sabe que eu guardo o sábado. Ele pode discordar de Ellen White, mas ele sabe que eu acredito que Ellen White tem um ministério profético. Ele pode discordar da doutrina adventista, mas ele sabe que eu sou um adventista. Ele pode discordar, enquanto ateu, do criacionismo, mas ele sabe que eu sou um criacionista. Ou seja, eu procuro discordar com classe, peço a Deus para me dar educação para discordar com classe, mas também para nunca negar aquilo que eu acredito. E tem dado certo. Tanto que, até hoje, 70% dos convites que chegam na universidade aqui para eu atender são de instituições não adventistas. Eu prego na Assembleia de Deus, na Batista, e graças a Deus não houve uma dessas igrejas que eu entrasse com a porta aberta e fechasse para sempre atrás de mim. Todas
sempre convidaram mais de uma vez para voltar. A gente não volta é por questão de agenda mesmo. Então, eu nunca enganei. Quando eu vou a uma igreja batista, Assembleia de Deus, metodista, quando eu falo para um grupo de presbiterianos, eles sabem que é um adventista e que haverá posições diferentes das deles. Mesmo assim, continuam me convidando, continuam assistindo o canal. Então, graças a Deus, eu percebi que eu não preciso ter vergonha daquilo que eu creio só por causa dos likes. E se algum dia esse canal começar a cair o número de seguidores só porque eu tenho que escolher entre a minha identidade denominacional e os meus seguidores, meus irmãos, eu amo muito vocês, mas eu não vou pensar duas vezes em escolher a minha identidade denominacional. Então hoje eu fico muito preocupado com esse evangelho de plástico. Eu chamaria muito assim, teologia à la Renato Russo. Aquela teologia que fala um monte de coisinhas bonitinhas, que não dizem nada com nada, muito pós-modernas, mas que não falam a verdade como deve ser, porque ninguém quer ganhar dislike. Ninguém quer ser lacrado, ninguém quer ser cancelado na internet. É por isso que muitos começaram a pular fora de Jesus. Enquanto ele estava multiplicando os pães, até cogitava a possibilidade dele ser o Messias. Enquanto ele falava bem de Jerusalém, ótimo. Quando ele começou a falar, agora quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim, aí começou a ficar complicado. Quando ele começou a dizer que o caminho para o céu é estreito e são poucos que acertam com ele, começou a ficar complicado. Quando ele começou a falar que Deus no dia do juízo vai rejeitar alguns e falar, para trás de mim, malditos, eu não vos conheço, aí começou a ficar complicado. Quando ele começou a dizer que Sodoma e Gomorra teriam talvez se convertido se tivessem os milagres operados lá que foram operados em Cafarnaum e Betsaida, eles não gostaram. Quando ele falou, prostitutas e publicanos vos precederão no reino, muitos não gostaram. Jesus não era preso ao espiral do silêncio. Ele falava a verdade com amor, mas ele não ocultava a verdade apenas por algumas centenas de likes. Pense nisso, meu irmão. Eu sempre pergunto para mim mesmo, Rodrigo, se hoje o anticristo iniciar a perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, você vai estar do lado da verdade ou vai pular para as fileiras do adversário? Eu oro a Deus para eu ficar do lado da verdade, mas eu tenho um modo de saber qual será o meu comportamento naquele dia. Como eu estou agindo hoje na bonança. Se hoje eu oculto aquelas verdades inconvenientes apenas em nome do ser descolado, eu também ocultarei essas verdades inconvenientes quando o anticristo dominar o mundo e traçar a pauta do que é ou não politicamente correto ser dito. Pense nisso. Que Deus o abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.